Na pátria do Evangelho, símbolo do cruzeiro, o amigo Humberto de Campos, revelou-nos por inteiro, desbravando toda a beleza, devotada a esta gente que emana a grandeza na solicitude imanente, trazendo-nos a lição do amor, amigo e irmão, do anjo Ismael, aportando a luz do céu. De mãos postas e operante, trabalha no bem incessante. Na terna sabedoria, consola-nos e alumia, revelando a humildade da qual devemos ser portador na luz do Cristo presente no Evangelho Redentor. Ah, pátria do cruzeiro, tesouro espiritual, dissipará o nevoeiro do corpo celestial, do qual o Criador, Deus, nosso Pai de amor, na vida nos presenteou, de dádivas nos facultou, para evoluirmos, de a fraternidade revestirmos-nos, no altar do coração, na mente, nova direção, rumo ao eterno bem, levar o Brasil ao além, na árvore transplantada para a nova alvorada, ao toque dos clarins, e a todos os confins levar a mensagem de Jesus, para que haja sempre luz. Eis a finalidade, conclave da eternidade, junto à espiritualidade, revestir-se de verdade, na sua essência mais pura, que das trevas nos apura, iluminando-nos a visão, proclamando a união de toda a humanidade em Deus, Cristo e caridade. Brasil, eis sua missão, seu poder, sua nação. Elizabeth Caires, inspirada na obra do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito Humberto de Campos, Irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A narração teatralizada é de Adriano Gilberti. Olá, meus amigos e amigas, nós vamos falar a verdade para vocês. Aqui é Guilherme de Barros e o Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século.
Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Olá, amigos, aqui é o Marco Gandra e a minha frase é uma frase muito especial nessa data, né, 7 de setembro, que está saindo esse podcast e que está na nossa bandeira, ordem e progresso. Olá, meus amigos, aqui é Dauro Mendes e trago aqui uma frase do Einstein. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Aqui é o Luiz Sérgio Marota. A minha frase vem do livro Doutrina de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, Psicografia. O Espiritismo brasileiro congrega extensa caravana de servidores da renovação cultural e sentimental do mundo, e complexas responsabilidades lhe revestem a ação com o Cristo. Olá, amigos, meu nome é Lívia Dias e minha frase é do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, prefácio de Emmanuel. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e da fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Olá, amigos, aqui quem fala é Denis Perdigão e minha frase é do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A obra de Ismael, no que se referia às luzes sublimes do Consolador, estava definitivamente instalada na pátria do Cruzeiro, apesar da precariedade do concurso dos homens. Olá, pessoal, aqui é Henrique Lisboa. Sem a crença em uma vida futura, a presente seria inexplicável. Essa é uma frase do Marquês de Maricá em 1844, ou seja, 10 anos antes do Espiritismo, de Kardec chegar ao Espiritismo, mostrando aí que no Brasil já existiam raízes, já existiam uma terra boa para ser plantado o Espiritismo, a árvore do Evangelho, que nós vamos falar tanto hoje. Eu encontrei essa passagem no livro do João Marcos Wegelin, Memória Espírita, Papéis Velhos e Histórias de Luz. Olá, amigos, é Geraldinho Lemos. A minha frase é um provérbio africano. Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias. Olá, pessoal, aqui é Marconi Gomes e minha frase é de um amigo íntimo do Dauro, Platão. Se tu abres os olhos, vês a luz, mas o teu olhar seguinte eleva-se para cima, para a origem de onde toda luz é oriunda, para o sol. E quando os olhos do espírito se abrem, vê-se a verdade, mas o segundo olhar volta-se para onde nasce toda a verdade, para o sol dos espíritos, para Deus. Hoje nós vamos falar aqui sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro tão rico que me permitiu aqui abrir meio ao acaso e encontrar a minha frase já pronta aqui para o início desse episódio. Se você ainda não leu o livro, vale a pena dar uma paradinha, quem sabe, neste episódio, ler o livro e depois voltar para ouvir a riqueza de contribuições que nós teremos aqui hoje com todos esses amigos. Vamos agora para a nossa leitura de e-mail e recados. Eu tenho uma dúvida dessa lista, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá, pessoal, aqui quem fala é o João Pedro, sou tarefeiro voluntário do Portal Saber, sou da cidade de Manaus e o meu recado para o Brasil encontra-se no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde está escrito o seguinte: o Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. Olá, amigos do Portal Saber, aqui é o Guilherme Azevedo, eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, e o Brasil é a cova que abriga a semente do amor do Cristo, que germinará em todos os corações. Olá, amigos! Aqui quem fala é Eleonora Escobar Tozeto, tarefeira voluntária do Portal Saber. Sou da cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná, e o meu recado para o Brasil é: peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro,
e que nessa hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios deveres. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Olá, amigos. Aqui quem fala é Solange Gentz, tarefeira voluntária do Portal Saber. Sou de Belo Horizonte e o meu recado para o Brasil é: toda crise é fonte sublime do espírito renovador para os que sabem ter esperança. Do livro Chico Xavier, com você. Olá, amigos. Aqui é Silvana Saldanha, tarefeira voluntária do Portal Saber de Belo Horizonte. A minha mensagem para vocês é a seguinte: a bandeira das quinas desfralda-se então gloriosamente nas plagas da terra abençoada, para onde transplantar a Jesus a árvore do seu amor e da sua piedade. E no céu celebra-se o acontecimento com grande júbilo. Assembleias espirituais, sob as vistas amorosas do Senhor, abençoam as praias extensas e claras e as florestas cerradas e bravias. Há um contentamento intraduzível em todos os corações, como se um pombo simbólico trouxesse as novidades de um mundo mais firme após novo dilúvio. Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Declaremos que a posição atual do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras para nós, porque a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas à desagregação. Precisamos honorificar a posição atual daqueles que atualmente nos governam, que vigiam sobre os nossos destinos. A oração e a vigilância, preconizadas por nosso Senhor Jesus Cristo, se estampam com muita clareza em nosso governo atual. E nós todos vamos dizer, com os nossos benfeitores espirituais, devemos orar muito, pedir muito a Deus e unir os nossos pensamentos para que a união seja preservada. Ô Geraldo, um bom tema para a gente trazer aqui logo de início é um que já demonstra a presença da intenção de trazer o Evangelho ao Brasil e fazer do Brasil um campo de plantio extenso da sementeira evangélica, e está presente numa mensagem, né, de 1920, anterior à publicação do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Pois é, Guilherme, anterior mesmo ao início da tarefa mediúnica de Chico Xavier, porque nós sabemos que Chico começou a psicografar em 8 de julho de 1927. E nós encontramos no Reformador, editado pela Federação Espírita Brasileira, de abril de 1920, uma mensagem muito curiosa do espírito de Ismael, através do médium, que naquela época naturalmente estava encarnado, Albino Teixeira. Este mesmo Albino Teixeira que vai escrever várias mensagens através do Chico, né? Na época ele foi o médium que recebeu a mensagem do espírito de Ismael, e um trecho dessa mensagem diz assim: a árvore do Evangelho, semeada há 2000 anos na Palestina, eu a transplantei para o rincão de Santa Cruz, onde o meu olhar se fixa, nutrindo o meu espírito a esperança
de que breve florescerá, estendendo a sua fronde por toda parte e dando frutos sazonados de amor e perdão. Nota-se aí no espírito de Ismael uma alegria, não é? Dizendo que a árvore do Evangelho estava prestes a florescer. E justamente 7 anos antes da tarefa missionária de Chico Xavier. De certa forma, ela antecede um pouco o que viria mais à frente. Chico começa a psicografar em 1927, em 1938, o espírito de Humberto de Campos escreve Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E corroborando com isso, Geraldinho, tem uma mensagem do Allan Kardec, psicografado pelo médium Frederico Júnior, em 1889, quer dizer, ainda antes da sua mensagem que a gente acabou de ouvir, dizendo qual é o aspecto dessa missão do Brasil. Quando ele diz assim, isso é Allan Kardec dizendo, Ismael tem seu templo e sobre ele a sua bandeira, Deus, Cristo e caridade. Ismael tem a sua pequenina tenda, onde procura reunir todos os seus irmãos, todos aqueles que ouviram a sua palavra e aceitaram como verdade. Chama-se fraternidade, mostrando aí que o caráter da revelação, isso é uma mensagem do Kardec para o Brasil, especificamente para o Brasil, mostrando aí que o caráter da missão do Brasil é da fraternidade, é do sentimento. E é muito interessante a gente fazer essa análise que esse livro traz, essa proposta de reflexão que esse livro traz, porque é o seguinte, muitos estranham porque o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ô Dauro, para falar a verdade, eu por muito tempo me senti incomodado com essa questão, porque fica uma coisa que parecendo um determinismo, né? Algo assim que... Porque o Brasil... Não é mesmo? Porque o Brasil, com tantos problemas e tantas mazelas que ainda não foram resolvidas, quase 200 países no mundo, por que o Brasil? Eu achei muito interessante o grande sociólogo Edgar Morin, em 2010, numa entrevista ao Estadão, acho que é o Estado de São Paulo, o jornal Estadão, ou a Folha de São Paulo, se eu não me engano, ele falando que uma entrevista de 3 horas, e queria falar mais, que o Brasil será o grande irradiador de solidariedade do planeta. O grande irradiador de solidariedade do planeta, com várias características que ele tem, várias peculiaridades, que outros países não têm, nem na Europa, nem na Ásia, nem na América do Norte. Uma das características, a mistura de raça, nos Estados Unidos também tem, mas as peculiaridades que tem no Brasil credenciam ele para ser mais interessante nesse processo. E a gente vê, como já foi colocado em várias linhas de estudo no Espiritismo, o entendimento que ele nasceu na Europa, na França, que era a potência intelectual da época, né, científica, econômica, nasceu ali e por várias razões ele não floresceu, ele não se desenvolveu. Por quê? Por várias questões, né, de pragmatismo, de racionalismo, interesses que eram às vezes mais ligados à curiosidade do que a entender propósito e significado maior para o fenômeno que está sendo apresentado a eles. Então era natural que tivesse uma solução de continuidade ali e aquilo ali fosse transplantada, aquela pequena muda terra, né, fosse transplantada para outro local mais adequado, né? E a gente vê várias características, nós vamos falar depois, né? O gigantismo do país, o tamanho da população, o destaque está começando a se desenvolver, né? O país como economicamente, devagarzinho as coisas vão caminhando, né? Falta muito, mas a gente já começa a ver uma alvorada, né? O interessante é que o Geraldo estava comentando conosco aqui, né, Geraldo, que foi na década de 70, 80, que você conversou com o Chico, questionando exatamente sobre essa questão, porque na época a situação do Brasil era bem diversa da que é hoje. Né? Foi na década de 80. Nós vivíamos uma crise econômica sem precedentes, inflação galopante, muita miséria, muito desemprego, os preços subindo, né? E eu cheguei a questionar o Chico, mas como que o Brasil pode ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho?
e levei uma lição danada do Chico, que ele me lembra até hoje, que ele então muito seriamente vira-se para mim e fala assim: você queria privilégios para a pátria do Evangelho quando o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, passou a vida entre os miseráveis, entre os doentes, entre os tristes, os desesperados, sem nada para lhe ocupar no sentido material, né, para lhe proteger no sentido material, foi caluniado, vilipendiado para morrer na cruz da ignomínia entre dois ladrões? É isso mesmo, e hoje a gente percebe que, do ponto de vista material, avançou bastante, né? E socialmente também os brasileiros estão, de uma certa maneira, despertando, partindo para uma postura de maior cobrança de direitos e deveres, né? Maior consciência dos seus deveres, a gente espera, e maior atenção aos seus direitos. Por que o Brasil, no meio de 200 nações? Isso é importante, quase 200 nações. E tem uma mensagem que o Emmanuel escreveu através do Chico no dia 12 de janeiro de 1949 que te responde. Que ele diz assim, no final da mensagem ele diz assim: a bandeira da cruz prossegue. Em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. E eu acho que essa é uma das características principais do Brasil. Você vê os países europeus, em sua grande maioria, graça ao materialismo. As igrejas de todas as procedências estão vazias, a não ser aqueles pontos turísticos. Algumas estão virando hotéis, restaurantes. Estão virando hotéis, restaurantes de luxo, pousadas, né? A grande maioria é materialista hoje. E no Brasil nós vemos a característica do povo brasileiro é uma característica de religiosidade, de busca pelo lado religioso. Por isso que Emmanuel escreve aqui: em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. Tem uma mensagem de Emmanuel de 1949 falando sobre também a tarefa evangelizadora. Que é uma mensagem bem interessante também. Essa que mesma tem mensagem, nesse mesmo dia, ele diz assim: a tarefa evangelizadora continua, a permuta de nomes não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã. Desde que reconheçamos a governança e a tutela do Cristo, o nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Vale, acima de tudo, a execução. É interessante também lembrar uma mensagem que o Guilherme achou pra gente quando a gente fez a apresentação daquele podcast sobre comoção social, né, que é a mensagem do Neo Lúcio, do espírito Neo Lúcio, onde ele mostrando assim, que no final da Segunda Guerra Mundial, a Europa passando todos aqueles problemas que passou pela Primeira e Segunda Guerra, aquele quadro recessivo no entreguerras e todos os quadros morais, a tristeza, a dor, o sofrimento, e mostrando o seguinte, que o Brasil não estava imune a isso, que apesar de não ter questões de cataclismas, vulcanismo, terremoto, guerras, o Brasil não estava imune a problemas. Teríamos problemas com a política, com a economia, com a questão de educação, quer dizer, os vários problemas que nós brasileiros temos, e que isso faz parte de um processo educativo. A gente sabe que a dor e o sofrimento muito vem para educar, para aprimorar. Porque se vivêssemos com facilidade, a gente tem uma tendência muito grande de inércia, a gente ficaria acomodado num determinado estado e não avançaria. E esses problemas que acontecem, que existem no Brasil, e são muitos e graves, eles fazem parte da provocação do nosso despertar de consciência. Eles fazem parte, isso vai nos ajudar a despertar consciência. Mesmo porque, né, Daldo, nós estamos num planeta de expiações e de provas. Nós não estamos num planeta feliz, num planeta regenerado. Nós precisamos ainda resgatar o nosso passado enganoso. O Emmanuel ele também fala, acredito que seja essa mesma mensagem, da necessidade de se desenvolver um espírito para esse gigante adormecido, digamos assim, né? Que ele acordaria para a sua missão no momento oportuno, para cumprir a sua gloriosa missão de trazer um pouco, fomentar a espiritualidade no mundo.
Na realidade foi uma outra mensagem de 3 de agosto de 49, em que o Emmanuel escreve através do Chico, na Fazenda Modelo: é preciso criar espírito para o gigante. E é interessante que ele mesmo explica a mensagem, que o gigante a que ele estava se referindo era o Brasil, que àquela época estava adormecido diante das suas grandes potencialidades e as grandes possibilidades futuras, mas que em determinado momento esse gigante adormecido iria acordar para as suas responsabilidades coletivas perante a comunidade das nações, e que a tarefa dele, Emmanuel, e naturalmente, por consequência, a tarefa do Chico Xavier na Terra, estava ligada exatamente a oferecer, por antecipação, espírito ao gigante, ou seja, espiritualidade, conhecimento espiritual, preparando os habitantes do Brasil para a fase mais aguda da transição planetária. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas, sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Uma coisa interessante, Geraldo, na semana passada foi divulgada uma pesquisa internacional onde se avaliou a religiosidade das nações. O Brasil é o terceiro país com maior índice de religiosidade do mundo. Ele perdeu para 2 outros países que eu não me recordo agora, porque é índice, né, de religiosidade. Então o Brasil é um país que tem essa vocação para religiosidade, não necessariamente para as questões ligados ao espiritismo, né, as teses do espiritismo. Não, isso é interessante, país Denis, religioso. Que você falou o seguinte, porque quando ele fala coração do mundo, pátria do evangelho, ele não está falando somente pátria do espiritismo, mas pátria do evangelho de interpretação católica, pátria do evangelho de interpretação protestante, que realmente nós somos o maior país nesse sentido, o maior país católico do mundo, o maior país espírita do mundo, e também estamos nos tornando um dos maiores países evangélicos do mundo. E ainda temos uma tolerância de conviver pacificamente com judeus, com muçulmanos, com budistas, né, convivendo em paz. Né, aí que é uma outra... Vocês, exatamente para a gente entender, principalmente você que é nosso ouvinte e que não tem trato com a questão espírita, entender exatamente qual que é a posição do espiritismo frente a isso que o Geraldinho acabou de levantar. E nós sabemos que a evangelização, inclusive nós conhecemos espíritos que se dedicam às plagas protestantes, à evangelização das plagas protestantes,
a evangelização das plagas católicas, dos segmentos das várias religiosidades do Brasil. E na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, um livro que Kardec escreveu para a gente entender como os espíritos, ou como a explicação dos espíritos faz com que a gente possa entender o Evangelho de uma forma menos teológica ou menos denominacional, Allan Kardec diz o seguinte nos objetivos dessa obra. Ele diz o seguinte: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja Romana para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras, acabamos de falar aqui, né, que não seja moral, têm sido objetivo de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável, a questão moral dos ensinos do Cristo, né? A caridade, o amor ao próximo, o amor a Deus. Que é o mesmo, né? Exatamente. Em todas as interpretações. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Porquanto jamais ele, o fator moral, não é, constitui matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se nós os discutíssemos, nele, no aspecto moral, teriam aceitas encontrado sua própria condenação, mostrando que o objetivo de Allan Kardec não foi formar um novo secto religioso, não foi formar uma nova religião, mas sim dar o entendimento espiritual, a ótica pela qual nós entendemos esse entendimento espiritual, para que nós possamos todos, de vários segmentos cristãos, reunirmos em torno de uma mesa e começarmos a agir na fraternidade legítima. Agindo do contrário, estamos dando endosso ao que os materialistas e ateus hoje falam. Religião é para brigar. Não. A partir do momento que nós podemos nos abrir para o entendimento da espiritualidade que está nos setores católicos, nos setores protestantes, e o Espiritismo, a única coisa que quer dizer é o seguinte: vamos encarar de frente as realidades espirituais da vida, as chamadas paranormais, que na verdade são normais, simplesmente ainda não explicadas cientificamente da forma ortodoxa, para que a gente possa ter uma religiosidade mais madura e conquistarmos a grande fraternidade e, como diz o Chico, né, o cristianismo total do porvir. Ô Luiz, nós achamos aqui, viu, Denis? O Brasil é o 2º país mais religioso do mundo. Isso foi uma pesquisa de uma fundação alemã chamada Bertelsmann. Segundo essa pesquisa, mais de 96% da nossa população se considera religiosa, que é mais ou menos a mesma proporção registrada na Guatemala. Então nós meio que empatamos, aí seria um país só que seria mais religioso que o Brasil. Empataram também Indonésia e Marrocos. Segundo a enquete também feita em 21 países, que incluiu 21 mil entrevistas, depois do Brasil, os países mais religiosos são Indonésia e Marrocos, com porcentagens pouco abaixo do brasileiro. O país centro-americano, Guatemala, foi considerado mais religioso por causa da alta proporção de pessoas que se consideram altamente religiosas, que foi de 76%, maior que a do Brasil, que foi de 71%. Muito legal, né, Guilherme? Porque isso mostra realmente aquela questão que não é um determinismo apenas focado, mas uma questão geográfica. O próprio Geraldinho gosta de falar, né? No início, Jesus veio com Eliel aqui e falou assim, aqui vai ser transplantado o coração. Mas não é só na América do Sul, não é mesmo, Geraldinho? Isso é parte do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? No trecho em que Jesus mostra ao espírito de Eliú as plagas americanas, que ele não se restringe somente à América do Sul, não. Ele mostra também a América do Norte. E revela para Eliú, por exemplo, que na América do Norte ele situaria o cérebro do novo mundo, que nós sabemos ser os Estados Unidos da América do Norte. E em se referindo ao coração da América do Sul, que é o Brasil, ele vai dizer essa frase aqui, que é muito importante a gente conhecer para entender a questão ligada desta nação ao coração do Cristo pelo Evangelho
do reino de Deus, né? Jesus fala assim: na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu evangelho. Ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. Isso mesmo, é interessante a gente ter observado. Logo no início do livro, há uma descrição de por que foi escolhido o povo português. Sendo que na Europa hoje, por exemplo, os países menos religiosos, classificados naquela mesma pesquisa que nós citamos, é Grã-Bretanha, França e Rússia. Então na Europa hoje, graças a um materialismo bem grande, na época o país de Portugal foi escolhido pelo Cristo para ser o portador dessa colonização. E isso tem os motivos que são explicitados no livro, né, Dauro? Sim, principalmente a característica de simplicidade e austeridade do povo português, né? Pelo menos naquele instante, né? Naquele instante. Naquele momento de Fausto da Europa. No contexto. É interessante lembrar que naquela época, né, na Europa medieval ali, saindo da Idade Média, né? Então você via a brutalidade, o atraso daquele povo, né, europeu. Então, dentre aqueles povos todos, essa característica do português, né? Trabalhador, austero, né? Mais simples. Dentro desse detalhe que o Dauro está falando de Portugal, que não é um detalhe, né? Vamos lembrar que o Eliu reencarnou como Henrique de Sagres, por determinação de Jesus, para fundar a escola de Sagres, ou seja, no seio daquele povo, né? 1394 a 1460. Exatamente. Ele veio com a missão da descoberta do Brasil. Quer dizer, um espírito daquela magnitude que estava em contato direto com Cristo, né? Foi ele que operou essa renovação das energias portuguesas, permitiu a expansão para a conquista de novos territórios. Exatamente, fundou a escola de navegação, né? A escola de navegação, né? A escola de Sagres foi que deu suporte para o desenvolvimento científico da época, para que se lançassem as famosas naus nos oceanos, que passaram a singrar aí os mares. Na verdade, assim, a história que eles contam de que foi para ir para as Índias, essa é uma história meio, né, assim, não é, hoje há controvérsias se essa é a verdadeira realidade, né? Supõe-se que, na verdade, o Estado português sabia das terras que haviam ao ocidente, né? Que a navegação certamente iria encontrar um território virgem para ser explorado, que não eram as Índias. E era um segredo militar, na verdade. Assim, essas teorias apontam para isso, de que havia todo um campo de pesquisas nessa área, porque a navegação era como se fosse a expansão espacial, né, digamos assim, de hoje, né? Então havia todo um trabalho de espionagem, de segredos entre os estados para poderem manter as suas políticas de expansão marítimas em segredo, né? O que não invalida de qualquer forma a história que é contada. O que faria um espírito daquela magnitude reencarnar para fundar uma escola de navegação, mas na verdade ele estava programando a implantação da árvore do evangelho para cá. Exatamente. Né? Então é nesse processo que até o Haroldo cita em uma palestra dele, né, sobre esse assunto. Eu achei muito interessante essa visão realmente, né? Quer dizer, se fosse uma pessoa meramente mercantilista, pito com outros interesses que não tivesse tão intuído pelo Cristo, ele não projetaria esse interesse na descoberta de um novo mundo, ele não teria nem intuição para isso. Na verdade, por trás de tudo que é material, há um propósito espiritual e sobrepõe-se aos propósitos arianos de expansão e de domínio do ambiente material, aqueles interesses espirituais do Evangelho e da regeneração dos homens, né? Ô Geraldo, teve um inglês, Robert Southey, foi, se a gente não se engana, o primeiro a escrever sobre a história do Brasil. Tem uma mensagem espiritual dele? Qual que é essa mensagem? Ele foi, na verdade, a primeira história do Brasil foi escrita por ele. Ele era inglês, foi escrita por ele. Depois, em espírito, desencarnado, ele vai escrever através de Chico Xavier. A mensagem dele está no livro Falando à Terra, e ele diz um trecho muito interessante que vai falar sobre os espíritos que vão ser destinados a reencarnar nessa nova nação, né? Ou nesta nação que é nossa hoje, né? E ele diz assim: somos aqui lavradores otimistas e felizes, confiados no esplêndido porvir da jovem e vigorosa nação, depósito de firmes esperanças de milhões de espíritos
empenhados na regeneração humana. É interessante também o seguinte, é interessante que em diversas ocasiões, respondendo entrevistas, o Chico faz menção, inclusive, ao número, né? Ele chega a dizer que 40 milhões de espíritos compromissados com a regeneração planetária reencarnaram aqui no Brasil. Ele escreveu esse livro, foi publicado em Londres entre 1810 e 1819. De fato, muitos cientistas julgam-se a primeira edição. A primeira história do Brasil escrita por um historiador foi por esse Robert Salty, um inglês, né? Eu queria que o Geraldinho e todos comentassem, porque eu estou querendo também fazer um contraponto dessa questão da certeza como o Brasil, né, pátria do Evangelho, porque muitas nações falharam, né? Então eu tenho até uma entrevista aqui do Edgar Morin, onde ele coloca uma coisa muito interessante, né? Ele pergunta-se a ele, né, que a nossa sociedade atravessa por uma crise econômica, social ou política, e como escapar do desencanto e do fim da esperança. Aí ele responde que são todas as crises, seja ela econômica, social, política, ética e cognitiva. São apenas reflexos da crise maior da humanidade, que não está conseguindo se tornar humana. Mas é preciso resistir à desilusão e à perda de fé em um novo mundo, porque um novo caminho, uma nova via é sempre possível. E ele coloca ainda uma dúvida, né? Mas esperança não significa certeza. Não podemos escapar da incerteza. Então, eu gostaria que a gente discutisse mais. A gente pode falhar, né? O Brasil pode falhar nesse contexto? Antes do Geraldo fazer a sua colocação, quero lembrar também um pensamento do André Morot, um grande escritor francês, que falou que o século XXI será o século do misticismo ou não existirá. Olha que interessante essa colocação. Vamos traduzir isso. Ou nos espiritualizamos, ou talvez nos acabamos. Entendeu? Então, esse processo é muito interessante, dentro do que o Edgar Morin falou anteriormente, que nós já citamos, isso que você colocou agora, e mais essa colocação do André Morot. O que você coloca pra gente, Geraldinho? Não, primeiro eu quero fazer uma crítica em relação a essa questão do sentimento de desamparo ou de desânimo. Eu acho que esse sentimento é muito mais voltado para o lado material e para as questões políticas e sociais do que propriamente do lado religioso ou do lado da fraternidade. Porque a grande verdade é o seguinte: nós vemos no povo brasileiro, em todas as denominações religiosas, uma forte característica de solidariedade, de compromisso com a fraternidade, né? Todas as religiões trabalham muito em prol do próximo. Então eu sou mais otimista do que essa visão, né? E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, naquela parte em que Jesus está mostrando, né, a região do Cruzeiro, ele também completa dizendo o seguinte sobre essa região: as injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. É curioso isso pelo seguinte: há uns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, eu conheci um libanês ilustre que mora aqui em Belo Horizonte, e eu estava numa recepção, numa festa, e acabei conversando muito com ele, ele me contando que ele e 4 irmãos originários lá do Líbano, no final da Segunda Guerra Mundial, resolveram emigrar. Cada um deles foi para uma região. Um irmão foi parar na Rússia, outro irmão foi parar na França, outro nos Estados Unidos, outro na Argentina, e ele veio para o Brasil, ele escolheu o Brasil. Todos emigraram na mesma época. Ele vira para mim e fala assim: olha, Geraldo, eu fui o mais feliz de todos da minha família. Por quê?
Os meus irmãos que criaram família na Rússia, na França, nos Estados Unidos e na Argentina, os filhos deles não são considerados russos, franceses, americanos e argentinos. São sempre libaneses, né? E aqui meus filhos, que nasceram aqui, nunca ninguém os chamou de libaneses. São brasileiros, como qualquer outro brasileiro que nasceu nessa terra. Então eu amo esse país com o coração aberto, porque ele nos recebeu de coração aberto, e eu me sinto brasileiro de coração aberto. Aqui até se quiser colonizar o planeta algum dia, eles vão começar certamente pelo Brasil. Porque não importa se for verde, o pessoal vai passar na rua, é brasileiro, né, também. Geraldinho, então você acha que essa mudança, essa transição passa mais pelo coração? Passa mais pelo coração. Que propriamente pelas condições adversas que nós vamos passar, que vamos passar todos, mas que a transição e a transformação vai passar pelo coração, pelo sentimento. Pelo sentimento. Eu acho que seria bom relembrar um fator que o Dauro estava falando no início, das características do Brasil. E eu estou me lembrando aqui, aos 5 anos de idade, num bairro periférico aqui de Belo Horizonte, onde minha avó morava, no Eldorado, nós fomos convidados, eu tinha 5 anos de idade, nós fomos ir num lugar onde havia um médium que estava fazendo muitas curas. O nome dele era Múzio Ambrósio. Eu vi o Múzio Ambrósio fazendo a cura de uma Kombi de paraplégicos na minha frente. Um deles eu conhecia, ele não conseguia nem colocar os pés no chão, saiu andando. Quer dizer, isso era o Brasil da década de 60, aí nos rincões brasileiros. Não estamos nem falando que o Múzio era espírita ou coisa assim, mas médiums. Então eu costumo dizer que o Brasil, reproduziu-se no Brasil meio que uma Galileia, né, no século XX. Médiums de um cabedal, de um nível, de uma potencialidade no campo da mediunidade de efeito físico, da mediunidade de efeito intelectual. Nos vários segmentos religiosos, nem se fala no espiritista, apesar de que, quando a gente fala de segmento espírita, nós temos que deixar claro que no Brasil houve muita mediunidade, mas o espiritismo foi com vagar chegando, né? Mas primeiro vem a mediunidade para o brasileiro, né? O brasileiro viveu o mediunismo de uma forma violenta no bom sentido, porque tinha médium em tudo quanto é lugar. Minha avó tem tradições, né? De mediunidade, de espiritismo lá da Ponte Nova de 1920. Certo? Luiz, é interessante você falar de tradições e falar aí dos patriarcas do Brasil, e aí nós vemos aí qual foi o povo que formou a nossa nação, né? E aí eu vou pedir aqui, o Guilherme resgatou aqui da internet um trechinho que ele vai ler pra gente, que eu acho que é muito interessante a respeito dessas características do povo brasileiro. Essas origens espirituais do povo brasileiro, elas estão bem descritas no livro, falando que uma outra missão dessa colonização, desse processo de expansão territorial e de fundação de uma nova terra para transplantar a árvore do Evangelho, era de reunir os sedentos de justiça divina, que eram os degredados, os simples de coração, que eram os índios, e os humildes e aflitos, que eram os escravos, para a formação dessa alma coletiva mansa e fraterna, né? É interessante, eu quero complementar um pouquinho da pergunta do Marconi, a questão que ele colocou, da desesperança. A gente vê o seguinte: a desesperança, ela é filha de quem não tem perspectiva de futuro, quem não olha para o futuro. Quando você busca o sentido e propósito da vida onde ele não está, por exemplo, no utilitarismo, no materialismo, em coisas práticas da vida, numa sociedade consumista que a gente tem cada vez mais facilidades, consumo e tudo mais, quando você busca isso, naturalmente dentro da gente vai crescendo um vazio, que falta a gente, aquela chamada água viva, aquela água viva que vem dar vontade para a gente viver, propósito, vale a pena lutar, sofrer. Então, nós estamos numa fase de transição, de confusão planetária, por várias razões, e nós temos que ver que isso tem poucas... Isso é um piscar na existência. É uma fração mínima de tempo. Se você pensar da Revolução Industrial até cá, são 100 e poucos anos.
200 e poucos anos quando ela começou, né, no final do século XIX, XVIII. Então, 200 e poucos anos. E mais intensificada no século XIX, né, onde ela começa a se acelerar. E daí veio aquela coisa trazendo as facilidades para o ser humano. Antes, para você buscar uma água, você tinha que ir numa cisterna. Para você ter uma iluminação, você tinha que buscar uma banha de baleia, uma gordura de baleia. Então, todas aquelas dificuldades que a sociedade tinha. De repente, me vem uma revolução industrial que te traz uma bomba d'água, que te traz uma luz elétrica, que te traz um automóvel Ford T, e a coisa vai evoluindo, depois a aviação e consumo. Antigamente era até caro. o Pode Saber. Chegou a grande um momento histórico, né, o nascimento da tecnologia de comunicação, Pode Saber, não é mesmo? Não, e era tudo caro, tecnologia antigamente era tudo caro. Você pensa, uma simples máquina de lavar roupa na década de 30, década de 40, no Brasil era uma coisa absurda, cara. A televisão, quando chegou, a televisão a cores, quando chegou ao Brasil na década de 60, final da década de 60, começo da década de 70, era caríssimo. E isso tudo vai ficando barato e vai ficando, as pessoas vão tendo acesso ao consumo, e muitas vezes é aquele velho ditado, né? Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Então nós estamos nessa fase de transição, mas igual as crianças crescem um dia e aquilo que era brinquedo deixa de ser, cansa daquilo, né, vira um tédio desinteressante e vai buscar algo maior. Essa humanidade, principalmente a nação brasileira, vai chegar o dia. E aí a esperança, aí o André Morro fala, misticismo no sentido de espiritualidade. O século XXI será o século do misticismo ou não existirá? Por quê? Se nós não formos em direção à espiritualidade com E maiúsculo, com fundamento, né, com os elementos que a ciência já está nos dando para reflexão, qual que a filosofia traz, religiões com R maiúsculo, alta teologia e as revelações estão vindo, se nós não formos nessa direção, certamente os conflitos vão aumentar, porque a população está aumentando, as demandas estão aumentando, as necessidades estão aumentando, os recursos estão ficando cada vez mais escassos, problemas serão amplificados. Essa imagem que você trouxe da mulher samaritana é interessante porque o Brasil é o país com a maior reserva de água doce do planeta. O poço da Samaritana é a imagem da busca pelas coisas materiais, da necessidade, do equilíbrio na parte material, da busca do necessário. E Jesus aparece para ela justamente naquele momento em que ela estava, como você mesmo falou, Dauro, cansada já de buscar as coisas, e falou, você vai voltar sempre aqui que você vai continuar tendo sede, mas eu te ofereço uma água que vai matar a sua sede. E eu acho interessante para a gente refletir que nesse interesse da espiritualidade superior ao comando de Jesus trazer e transplantar a árvore do Evangelho, fundar uma nova oportunidade para uma sociedade manifestar essa espiritualidade, ele não nos colocou numa terra carente. Pelo contrário, nos colocou talvez no país de maior abundância material do planeta. E isso não é por acaso, é para mostrar a generosidade do Criador no sentido da renovação das oportunidades. E a gente espera que aconteça isso mesmo. Seja apenas um momento de criança que está se lambuzando no melado e que daqui a pouco a gente vai poder amadurecer. Deixa trazer uma questão aqui que foi abordada por Allan Kardec no livro A Gênese. Primeiro, no item 14 do capítulo 16, quando ele vai tratar da teoria da presciência, que é a mediunidade de profetização, né, de conhecimento antecipado do futuro, ele vai comentar nesse item duas coisas muito importantes, que são distintas. Uma é a questão do destino que está nos desígnios de Deus e, portanto, é imutável e vai se realizar, né? Então ele comenta, por exemplo, pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento, por se achar este nos desígnios de Deus. E aí eu quero chamar a seguinte atenção, quando o Chico recebe de Humberto de Campos, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que Jesus está mostrando a Eliu as Américas, e fala, né, que a América do Norte será o cérebro do mundo, e a América do Sul, especialmente a região hoje do Brasil, seria o coração do mundo. Quando ele fala isso, ele não fala que é a vontade dele, não. Ele fala, é a vontade do meu Pai. Então ele está revelando que o desígnio de Deus para as Américas é que as Américas sejam a base
da nova civilização. O cérebro na América do Norte, o coração no Brasil. Isso... Aí eu acho muito importante, Herodinho, esse aspecto que você está falando, para que possamos realizar, não é? E da forma menos sofrida e mais rápida possível. Porque nós sabemos que a questão do tempo já é uma outra coisa. Se vai se realizar em 400 anos, em 100 anos, em 1000, aí depende da nossa vontade. Mas né? aí você está entrando exatamente no segundo ponto. Quer dizer, a vontade divina, ela vai se realizar. Nós não sabemos quando. Por quê? Kardec explica. Como, porém, quase sempre os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, podem ser eventuais as sendas e os meios. Então, aí é que entra nós brasileiros da história. Porque nós, com o nosso livre-arbítrio, nós podemos alterar o programa no seguinte sentido: nós não vamos mudar os desígnios de Deus, mas nós podemos atrasar o seu passo ou acelerar o seu passo. Muito bem, eu acho que a gente poderia entrar então aí numa pequena problematização. Quais são os obstáculos visíveis, né, nessa conversa nossa, que estão dizendo, entravando, né, fazendo ficar mais vagaroso esse processo de evangelização do Brasil em nível superior? O que nós aqui consentimos que seja evangelização em nível superior? Uma evangelização não dogmática, não denominacional, mas uma evangelização real do Brasil, não é? Adulta, espiritualizada, que possa servir para o mundo, inclusive para o mundo ateu, de alimento sólido e de chão concreto, para que seja realmente uma ajuda para a humanidade. Quer dizer, em primeiro ponto, eu me lembro do Chico Xavier, em sua preocupação no programa Pinga Fogo de 1971, se não me engano, dizendo o seguinte: ele estava muito preocupado com as influências que estavam vindo de fora para o Brasil. E que nós brasileiros, isso aí já eu falando, né, nós temos uma pequena tendência às vezes de não ter um senso crítico muito apurado na hora de pegar a influência, por exemplo, de uma pessoa, um estrangeiro. A gente pega às vezes até as coisas ruins, né? Às vezes os defeitos de civilização, os defeitos de cultura, a gente pega aquilo ali e às vezes até a parte boa a gente deixa lá. E o Chico estava preocupado com essa... Ele não lembra mais das frases dele, estou parafraseando, ele fala: tem gente de fora nos influenciando e talvez isso não seja bom em alguns aspectos. Por outro lado, isso é uma opinião personalíssima nossa, viu, gente? Mas é uma coisa que a gente tem observado. Temos notado a cultura atual do jovem brasileiro, da juventude, completamente refratária ao entendimento espiritual superior. Eu vejo os próprios jovens espíritas com uma dificuldade imensa de ler livro espírita, de estudar de forma superior, muito ligados às vezes às questões do culto, vamos dizer, do culto de ser espírita. Vai ao centro, toma um passe, aquela coisa toda, mas não estudam, não entendimento, ou então se envolve com uma certa política de meio, né? E isso empobrece demais, na nossa opinião. Não que a política em si seja uma coisa ruim, mas você ficar com o entendimento espírita, tendo aí uma obra como a kardeciana, como a Lavra Mediúnica de um Franciscano Xavier, para você dela se apossar, e você ficar por conta de tantas outras atividades paralelas a isso e, sabe, aleatórias. Isso faz com que o espiritismo tenha se empobrecido muito o entendimento para dar esse, né? O pensamento positivo, o fechamento positivo nessa ideia é que movimentos como este que nós estamos fazendo aqui agora, de busca de conscientização do que seja o espiritismo e o papel dele para o cristianismo mundial, repetindo aqui junto com os nossos irmãos aqui, eu repetiria o nome desses cientistas da atualidade, uns até desencarnados: o Dean Radin, o Tim Tucker, Gary Schwartz, Rupert Sheldrake, Raymond Moody, Charles Dart, Julie Rebaixo, Elizabeth Kubler-Ross, Sam Pania, David Fontana, Montague Keeney, Victor Zimmer. Todos eles pedem do mundo científico ortodoxo o seguinte: por favor, deixem de ser, né, ortodoxos e gente de mente fechada. O fenômeno paranormal existe. A realidade do afterlife, da vida após a morte, está aí para a gente começar a acessar. Assim também
Kardec já pede desde os tempos dele. Irmãos das várias denominações de cristianismo da Terra, dê uma olhada nesse estudo aqui. Dê uma olhada nesse elemento, nessa comunicação, porque trata-se de um espírito que se denomina espírito de verdade, prometido por Jesus Cristo, e isso, como dizem os céticos da atualidade, para uma alegação muito extraordinária, temos que ter uma evidência muito extraordinária. E acreditamos que o trabalho de Allan Kardec, a vida dele, as obras, milhares de obras de caridade no mundo inteiro, no Brasil nem se fala, já são uma parte dessa evidência. Para você, religioso, de qualquer denominação, falar assim, bom, deixa eu olhar esse material, né? Com a mente aberta. Sei porque, como nós lemos aqui na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele conclama a todos reunirem no sentido de dizer, olha, isso é só um conhecimento da espiritualidade, conhecimento esse que está sendo estudado por todos esses cientistas que eu acabei de citar aqui agora, são doutores, são médicos, são cientistas, são biólogos, psiquiatras, estudando reencarnação, estudando a telepatia, estudando comunicação com os mortos, estudando o bereavement, que eu gosto aqui, ó, a doutora Julie Bashel, que estuda, ela chegou à conclusão que a mediunidade cura muita gente. Só com a consolação da mediunidade, muita gente no mundo está sendo curada. Isso é um fato, não é um fato a ser levado em consideração. Quer dizer, se todos esses estão estudando isso aí, que é exatamente o fundamento onde está o Espiritismo, por que não todas as pessoas de boa mente no campo de todas as religiões, como diz o próprio Allan Kardec, sem nenhuma obrigação de deixar, né, o seu segmento religioso? Se você é protestante, católico e ama a sua igreja, ama o seu povo, você tem uma missão junto a ele. Se você ama o seu laboratório, você é cientista, você está lá junto a ele. O Espiritismo não quer te tirar de lá, mas ele pede, leiam-me, entendam-me, para que haja um processo de maturidade da humanidade. Porque sem a gente se espiritualizar, baseado até a própria fenomenologia espírita, traz o quê? Para qual é o objetivo da fenomenologia espírita? O mesmo objetivo de quando Jesus Cristo se ressurgiu na frente dos seus apóstolos. A vida continua. Esse é o princípio de tudo, né? E Allan Kardec continuou isso. Allan Kardec, onde Jesus parou, Allan Kardec continuou. Jesus parou no fenômeno da ressurreição. E Allan Kardec, como grande pedagogo, Jesus mestre, Allan Kardec, um pedagogo, não é à toa, continuou dizendo, agora vamos partir desse fenômeno para aprofundar no entendimento de Jesus Cristo. Isso mesmo, Luiz. E eu puxando aqui o que você falou, e sendo aí, seguindo o que deveríamos estar fazendo ou pensando, e é importante a gente falar uma coisa, né, Luiz? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é por os espíritas. É para o Brasil. Então nós temos várias denominações religiosas que elas estão todas sentadas junto a essa mesa, né, que é a mesa do Pai, para fazer uma comunidade, né, a comunidade brasileira mais saudável, mais religiosa, mais cristã. E eu acho que assim uma coisa que me chama muita atenção, Luiz, que é o seguinte, é a apologética. Nós vemos aí várias denominações e até mesmo meio acadêmico tendo matérias em curso de teologia ensinando ao ser o quê? A se contestar o direito do outro, de pensar, né? Então, acho que esse é um fato muito ruim, porque você vai conversar com outras pessoas de outras denominações religiosas, você percebe claramente que a apologética ela flui de forma negativa, porque ela busca defender o seu ponto de vista, e o que nós estamos falando, nós estamos conversando e estamos vendo aqui é que o entendimento ele é amplo, o entendimento é de uma comunidade religiosa. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é pátria do Evangelho espírita. Então, temos que ter essa visão que há trabalho para todos e há meios de evolução que todos são chamados para isso. Toda religião boa, isto é, fundada nos princípios do bem, que torna os homens bons, essa religião é um processo de ligação, um processo de comunicação, vamos dizer assim, nos conceitos modernos de nossa vida, nos tempos de hoje,
é um processo de nossa comunicação com as forças divinas que emanam de Deus. Todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura humana, toda religião que nos traz esta legenda de paz e de amor, autênticos, mas profundamente autênticos, sem nenhuma ofensa para ninguém, sem nenhuma desconsideração para ninguém, a que se referiu o nosso querido entrevistador, Dr. Durval Mendonça. Toda religião baseada nesses princípios é um caminho santo que nós, como espíritas cristãos, respeitamos e devemos respeitar cada vez mais. É isso, Gandra. Tem uma fala aqui da mãe de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta. Quando ela desencarna e ela vai conhecer o mundo espiritual, e o benfeitor, o mentor espiritual dela, vai falar sobre a missão do Brasil, a tarefa do espiritismo na pátria brasileira. Em determinado momento ela vai resumir o que é exatamente isso que você está falando. Ela vai dizer o seguinte: qual que é o objetivo fundamental de todo esse esforço da espiritualidade em proteger o Brasil e levar o Brasil para esse caminho do Evangelho de Jesus? Ela diz assim: cabe-nos operar o movimento grandioso de restauração das crenças puras. É interessante aqui, uma observação minha, eu tenho visto que várias religiões no Brasil, né, vários grupos religiosos, têm tido essa profecia, digamos assim, né? Em vários segmentos religiosos eles já estão prevendo a ascensão do Brasil nesse campo religioso, do evangelho, né? Não só pelo que está sendo comprovado, né, na prática, mas também pelas previsões de outras religiões. Isso eu achei muito interessante. Agora, o que eu noto é o seguinte: vários grupos americanos, de religiosos americanos, de religiosos das Américas, já notaram isso no Brasil e estão com os olhos voltados para cá. Agora, na Europa, por ter se tornado um local muito materialista e muito cético, talvez aí o papel do espiritismo de começar a entrar mais, e aí talvez criar essa abertura no Brasil para a fenomenologia, para as explicações de algo que talvez chega a ser mais convincente aos céticos, aos grandes materialistas. A física quântica. Exatamente. Porque as religiões ortodoxas, digamos assim, não vão ter essas explicações. Então elas têm atingido o mundo, sim, algumas partes da Europa, sim, mas aqueles céticos que vão começar talvez a vir essa ascensão do Brasil, não só no campo econômico, mas religioso, vão se questionar e onde virão essas explicações e essa abertura maior, que aí o Brasil talvez vai ter que começar a ter. É interessante, aí eu quero destacar aqui o trabalho das associações médico-espíritas do Brasil e internacionais, que partiram do Brasil, né? Partiram aqui de São Paulo, de Minas Gerais e tudo, e estão fazendo um belo trabalho na Europa, nos congressos de medicina e espiritualidade, justamente porque eles tiveram essa intuição. A doutora Marlene Nobre teve essa intuição do doutor Bezerra de Menezes, de que a entrada na Europa não poderia ser pelo lado religioso, justamente porque é o que eles rejeitam ao máximo. Nós conhecemos, por exemplo, grupos espíritas na Europa que não estudam o Evangelho por isso. Eles estudam o Livro dos Espíritos, mas não estudam o Evangelho por isso. Porque a palavra de Jesus, tendo em vista os desvirtuamentos do passado, ficou mal vista, né? E os médicos têm entrado por essa via, a via do conhecimento científico mais de fronteira da medicina, ligando à espiritualidade, trazendo, por conseguinte, outros pesquisadores não espíritas, mas que estão vinculados à área da pesquisa da espiritualidade, para debater o tema. Isso tem a ver com a apologética cristã que o Marco falou aqui. Quando ele falou, acendeu uma interrogação aqui em cima da minha cabeça aqui, que o Marconi percebeu, e nós olhamos com
uma cara de incógnita um para o outro. O que seria apologética? E aí nós buscamos aqui, porque casa aí com o que o Geraldo falou, apologética, se você também está com isso na cabeça e ainda não foi pesquisado, depois você volta lá quando o Marco Gandra falou apologética, que ele mandou essa palavra aqui maluca aqui, e nós vamos falar para você o que ela significa. A palavra apologia vem de uma palavra grega que significa dar em defesa. É isso mesmo, Marco? Exato, isso mesmo. A apologética cristã, então, é a ciência de dar uma defesa da fé cristã. Só que quando eu quis dizer isso, é porque várias denominações religiosas pegam a defesa dela, não do cristianismo mais amplo, mas da sua interpretação particular. Pois é, então nesse Cultural contexto até, do que o Luiz Sérgio falou e do que o Geraldo falou, na verdade, parte da função de coração do mundo e de pátria do evangelho seja de uma nova apologética cristã. Por exemplo, como o Luiz falou, de usar recursos da ciência moderna, agregando, como a Lívia falou, elementos que permitam às instituições religiosas ortodoxas refinarem, renovarem o seu discurso. E assim, e criação de uma nova, como o Marco Gandra está falando aqui, hoje o mundo, uma epistemologia nova, Isso. né, de ciência, de interpretação evangélica. O mundo hoje está efervescente no campo da ciência não ortodoxa. Os cientistas não ortodoxos e a sociedade toda hoje está questionando todas as instituições. Nós tivemos essas manifestações no Brasil recentemente por causa disso. Uma contestação, né, sui generis, visceral, de tudo que está estabelecido sob tradições questionáveis. Então hoje é muito difícil, o mundo hoje, seja ele cético ou até o mundo mais religioso, está amadurecendo espiritualmente, intelectualmente. Então fica difícil nós mantermos as nossas instituições em cima de tradições que a priori tem que ser inquestionáveis. Não, hoje nada é inquestionável. Nem a ciência, nem aquela grande ciência da década de 60 e 70, que antigamente você falava assim, ó, isso é científico, você lembra disso, Dauro? Isso é científico, ou seja, significava verdade absoluta. Eu lembro dessa época, você não lembra não, Dauro? Você fala, olha, isso aqui é científico, hein? Pronto. Não, hoje não existe mais isso. Você fala que uma coisa científica é uma verdade absoluta, né? Antigamente também, olha, isso é religião, quer dizer, a verdade absoluta não existe mais. Então nós estamos num tempo em que nós temos que realmente, né, não é virarmos questionadores insensatos, não, mas a paranormalidade, né, embasada inclusive com os conhecimentos da física quântica, que mais tarde o Dauro vai fazer um serviço para a gente interessante sobre isso. Essa paranormalidade, a fenomenologia, abordando, né, a vida após a morte, abordando aqueles que a consciência de repente vem e diz, olha, eu fui palestrante espírita, eu fui padre, eu fui pastor e eu estou dessa forma aqui do lado de cá. E a questão é essa, vemos se isso é uma verdade, se ela é boa, se é útil. Puxa vida, isso é vital para que as nossas tradições sejam revistas, né? No campo da moralidade, como Allan Kardec pressupõe aqui e propõe aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o aspecto moral da caridade, o esquema, né? Fora da caridade não há salvação. Quer dizer, se nós não colocarmos isso aí como foco, eu vou brigar. Muitas vezes eu converso com um católico, uma vez uma freira católica chegou meio buzina comigo, estava frequentando um curso de Bíblia lá numas organizações católicas aqui, e ela ficou meio implicada de eu ficar tão tranquilamente transitando ali no meio dos católicos, e, né, ela veio no meu braço assim, esse negócio de encarnação, eu não dá, o padre fulano de tal me disse que isso não existe na Bíblia. Eu falei, olha minha senhora, eu não estou querendo aqui trazer nenhum incômodo. Por que você não falou assim, por que você acha que eu transito com tanta tranquilidade aqui entre vocês? Né? Exato. Não, mas isso aconteceu, sabia? Aconteceu, foi... Não, mas eu fui fazer. Se a senhora quiser, eu pego uma batina. Mas né, acontece, mas eu fui fazer um culto ecumênico. Fazer um culto ecumênico aqui na Igreja do Carmo, na formatura do pessoal de Direito, da Faculdade de Direito da UFMG. E eu estou vendo que a pastora estava lá com o padre, era a pastora Sônia, o padre Frei Gilvander, né? Padre conhecido aqui da do Carmo. E eu vi que os dois estavam vestindo a batina. Eu sei que os nossos irmãos de outras denominações não consideram o espírita cristão. Eu acho que nós temos um pouquinho de culpa nisso também, porque nós pouco falamos,
mas deixa eu ser outro assunto. Mas fazemos apologética. Exatamente. Aí eu cheguei pra eles e falei, gente, vocês estão vestindo batina, e como é que fica? Eu vou ficar eu sem batina? Que ia ficar aquela coisa bem explícita, né? Nós somos cristãos, esse rapaz aqui, né? Aí eu... Quem é você, né? O Frei Gilvanda, se você quiser, eu te arranjo uma batina. Aí eu falei, ué, por que não? A pastora Sônia, ela protestou, ela disse assim, ó, não vale copiar. Mas aí ele foi pegar a batina pra mim e ele falou assim, por essa você nunca passou. Eu falei, olha, eu sou encarnacionista, padre. Com certeza eu já passei por ela. Retomando a questão da espiritualidade na Europa, é interessante que quando nós vamos ler a Revista Espírita, né, que Kardec editou durante tantos anos, a gente vê o entusiasmo do Kardec com a efervescência, o aumento dos adeptos do espiritismo à sua época, né? E ele vai, à medida que a revista vai caminhando ao longo do tempo, ele vai dando notícias disso, novos centros espíritas, novos adeptos, e a doutrina crescendo a passos largos, né? E ele projetava certamente um futuro para o espiritismo e imaginou que esse grande papel do espiritismo estaria relacionado, estaria consolidado na Europa, e de fato não ocorreu. E ele vai dizer na Revista Espírita de dezembro de 1863 que o espiritismo viveria 6 fases cruciais, né? 6 períodos. O primeiro período é o da curiosidade, que está relacionado com o fenômeno das mesas girantes e todos aqueles que trouxeram as pessoas por meio da curiosidade para a investigação do fenômeno. Depois viria o período filosófico, que vai marcar a redução daquela curiosidade e o estudo sério daqueles fenômenos. Então é nesse período que nós vamos ver surgir o Livro dos Espíritos, por exemplo. Kardec vai dizer que os adeptos, os opositores do espiritismo não punham muita fé no crescimento do espiritismo. Então, por mais que ele fosse atacado, esses ataques ainda eram muito suaves, em função, né, da pouca crença que esses opositores tinham no seu desenvolvimento. E ele vai então pontuar que teríamos, e de fato já estava vivendo, o período de lutas, que era o terceiro, que ele considera que se iniciou com o Auto de Fé de Barcelona no dia 9 de outubro de 1861. Agora, o espiritismo já chamava atenção, despertou principalmente a atenção da Igreja Católica. Eram muitos adeptos, pessoas, né, renomadas na sociedade, cientistas, pessoas ilustres se dedicando ao espiritismo. Então se inicia esse período de lutas. O quarto período é o período religioso, que nós podemos dizer que tem início com a publicação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos pensar também no O Céu e o Inferno, né? E esse período ele se estende, inclusive, eu acredito, na organização do espiritismo no Brasil, especificamente, sob a sua feição religiosa. Exatamente. Eu vou falar o quinto e o sexto, a gente, né, começamos a discutir essa questão Isso que eu ia te perguntar para você, Denis, sobre essas fases, como a gente podia ligar essas fases. Eu acho que seria esse quinto e o sexto, aproveitando o gancho que o Guilherme nos passou, né? Como que você vê o Brasil hoje nessa situação? Sim. Então, deixa eu só concluir. Então, vamos pensar um pouco em termos de Europa. Então, o quarto período seria o período religioso. O quinto período, Kardec chama de intermediário, mas ele vai dizer que no futuro se daria um nome mais apropriado para esse período. E o sexto período e último seria o da regeneração social, que o Kardec, em função, né, de tudo aquilo que ele vivenciava naquele momento, ele acreditava que estaria se iniciando no início do século XX, o que de fato não aconteceu, porque ele não contava que nós passaríamos por 2 grandes guerras mundiais, né? Então ele foi muito otimista. Mas o espiritismo, exatamente nesse período religioso, ele começa a florescer no Brasil e vai aquele mesmo crescimento vertiginoso que ele teve na Europa, ele vai ter aqui também no Brasil. Enquanto a Europa está passando pelas guerras e o espiritismo vai praticamente desaparecer, aqui no Brasil, ao contrário, ele continuou crescendo, florescendo, né? E nós temos hoje em nossa nação, né? A nossa nação se constitui na maior nação espírita do mundo. É interessante, Denis, porque tem lá na Gênese,
Allan Kardec vai comentar 2 mensagens sobre a transição planetária. Uma delas é do Dr. Berry. No final da mensagem do Dr. Berry, ele fala assim, a respeito do futuro, né? Especialmente do espiritismo e da regeneração planetária. Ele fala assim, é no período que o espiritismo florescerá e dará frutos. E a gente vê que no Brasil ele floresceu e deu frutos. Principalmente no campo religioso. Principalmente. E não no seu viés científico. Diferentemente de outras nações, inclusive a França, onde ele nasceu. Que ele foi se apagando, né? Agora o Dr. Berry ele termina a mensagem dizendo: trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era necessário que esses trabalhos se preparassem com antecedência, porque eles traçam as sendas da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças. Não, mas levanta esse tema. O Geraldo tem um trecho do texto aí que eu acho que merece ser lido, Geraldo, que é uma das características da regeneração e que mostra bem como que realmente a gente ainda está distante e como que a gente deve ficar atento em relação ao exercício pleno do espiritismo. E da prático, tolerância. No sentido da tolerância. Da tolerância. É esse trecho da mensagem do Dr. Berry a Allan Kardec, está lá no livro A Gênese, em que ele fala que as sendas da regeneração seriam caracterizadas pela unificação e racionalidade das crenças. O que está em sintonia com a fala que eu li agora há pouco da mãe de Chico Xavier, que a nossa tarefa é a da restauração das crenças puras. Isso. Uma outra coisa, para só lembrar quem está nos ouvindo, mostrando que o espiritismo, em hipótese alguma, é dogmático ou segmentado em termos de sectarismo, é que todas essas pesquisas hoje têm sido feitas pelos sérios cientistas a respeito da paranormalidade, eles começam a beliscar nos pontos da doutrina espírita, porque os conhecimentos que vêm através das consciências encarnadas, que têm contato com as desencarnadas, ou das consciências encarnadas que vão e voltam numa experiência de quase morte, ou de consciências encarnadas que têm acesso a fenômenos mediúnicos, estão todas relatadas nos trabalhos de Allan Kardec, que não são dele. Ele simplesmente coletou o que os cientistas hoje estão fazendo. Todos esses que eu citei aqui são pessoas de altíssimo renome no campo da ciência, apesar de muitas vezes não serem ortodoxos, por isso foram se dedicar ao estudo de coisas como a paranormalidade, que a gente chama de normalidade hoje, né? Ou a supernormalidade, como alguns autores dizem hoje. Eles foram se dedicar a isso e acharam o espiritismo, acharam o conhecimento espírita por detrás lá das leis físicas, né? Você pega aí o Brian Weiss, que nem citei aqui, pessoas que estudaram a encarnação, que estudam, ou seja, todos os postulados espíritas estão aí para serem averiguados e você tem toda a liberdade de ver por si próprio, de pesquisar por si próprio, de pegar as pessoas da sua predileção que estudam com seriedade, que nem são espíritas. Eu hoje tenho contato com pessoas do mundo inteiro que nunca leram um livro de Allan Kardec e sabem de doutrina espírita porque são médiuns. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um rapaz que eu conheço, britânico, médium, que nunca leu um livro de Kardec, disse que recebe um espírito lá. O espírito falou assim com um médium que estava na dúvida de ter recebido uma pessoa muito ilustre. E o espírito chegou para ele e falou: olha, meu filho, aqui no plano espiritual as coisas são muito diferentes do que você vive aí na Terra. Esse senhor que você tem receio de não ter recebido, eu vou te dizer, você o recebeu. Isso foi um fenômeno de voz direta na reunião. Você o recebeu, eu vou te dizer uma coisa, se ele saiu pelo tapete vermelho do seu mundo, aqui nosso ele entrou pelas portas do fundo. Mostrando que nem sempre uma celebridade no mundo físico, uma pessoa de tanta evidência, né, chega no plano espiritual com aquela mesma evidência. Isso é ensinamento espírita puro, doutrina espírita pura, apesar de ele nunca ter lido um livro de Allan Kardec, mostrando inclusive o fator da universalidade do ensino espírita, né, que todos nós teremos que uma hora acessar para fazer essa unificação racional das crenças. É isso aí, gente. Pela expectativa de que a gente consiga essa unificação, a gente vai ficando por aqui, deixando vocês com um gostinho de quero mais. Certamente nós teremos que fazer um outro episódio para tocar outros elementos do livro, como
a procura do ouro, a parte de escravidão que aconteceu no Brasil, os mensageiros que reencarnaram aqui, os bandeirantes, os jesuítas e tantos outros, os ideais da Revolução Francesa presentes também na história do Brasil, Tiradentes, o processo de independência, tantos temas que foram. Um muito interessante, que teve uma repercussão grande no Portal Saber recentemente, foi um vídeo postado sobre a ligação de Dom Pedro II com os judeus, e foi realmente um tema que despertou muita curiosidade. A irmã Aila, inclusive, participou bastante, e tem a curiosidade de que Dom Pedro II foi a encarnação do Longinos, que é aquele que perfurou o corpo do Cristo, e por aí afora. Ou seja, o livro é repleto de coisas interessantes, vale a pena a leitura, e se você gostou desse podcast, certamente pode aguardar um novo sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Fica ligado também, a qual nós queremos aduzir, que é a Maria José Cunha, de Portugal, que tem uma pesquisa extensa também sobre esse livro, fez um trabalho muito relevante. Certamente ela vai engrossar as fileiras aí, nós vamos gravar com ela aqui um Pode Saber, tocar mais nesse assunto. Um grande abraço para vocês. Ô, Guilherme, eu só quero complementar o seguinte: outro fato interessante que nós vamos buscar apresentar na próxima é como é que o livro traz uma complementação a fatos históricos, um entendimento mais amplo de fatos históricos interessantes que aconteceram, que a gente aprende através da história, e aí a gente vê o lado espiritual, mostrando que a coisa é muito mais ampla e muito mais interessante do que a gente imagina, e muito mais lógica. Exatamente. Abordar esses aspectos mais históricos vai ser bem interessante no próximo episódio. Brasil, Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida. Responde as nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou. Na Bahia maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito
mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil. Castro Alves. Gente, muito obrigado, um grande abraço para todos e ó, não se esqueçam, hein? Cada um de nós é uma célula desse imenso coração que o Brasil pode se transformar se nós conseguirmos aplicar um pouco mais a doutrina espírita e o evangelho no nosso dia a dia. Que Deus fique conosco e nos possibilite isso.